Este é mais uma dose regenerativa, o podcast da B4, a primeira bolsa de ação climática. Bom, imaginemos um cenário um tanto incomum. Um país inteiro conseguindo pagar a sua imensa dívida externa, não exportando minério ou, cortando gastos públicos, mas simplesmente deixando suas florestas nativas intactas. Parece uma utopia financeira, né? Pois é, parece muito, mas é uma mecânica que está acontecendo agora mesmo. Hoje a nossa análise profunda entra no coração das finanças globais para entender como o dinheiro está mudando de lado. E o material curado pela B4 para hoje foi baseado nos recentes destaques das últimas semanas: bonds, títulos verdes e ReFi. Exatamente. E o que a gente vai fazer aqui é tentar entender como o capital institucional tá, deixando de ser uma máquina puramente extrativista, para se tornar uma engrenagem vital na solução da atual necessidade climática. É isso aí. E a nossa missão hoje é desmistificar isso tudo, porque a gente ouve esses jargões de mercado e parece algo super distante de quem nos escuta. Mas olha, o que salta aos olhos nesse material é a inversão de uma lógica muito antiga. Sim, uma lógica secular mesmo. Porque, pensa bem, durante séculos, o mercado financeiro e a natureza estiveram em lados totalmente opostos. A regra era muito clara: para gerar valor financeiro, era necessário extrair ou destruir algum recurso natural. Tipo, uma árvore só tinha valor no balanço contábil se fosse cortada e virasse madeira, né? Exato. Uma árvore em pé valia zero para o sistema. E o que esses novos instrumentos financeiros propõem é, reescrever a fórmula básica do capitalismo. Eles criam um ecossistema onde a floresta em pé ou a redução de emissões passa a ter um peso financeiro real. Um peso que pode ser precificado e auditado. Isso, precificável e auditável. O dinheiro não precisa ser só extração, ele pode ser a força de regeneração do planeta. Perfeito. Então, para a gente entender essa revolução atual, a gente precisa voltar para o básico absoluto sobre o que é uma dívida. Quem acompanha um pouco o mercado já conhece a estrutura de um bond. O título de dívida tradicional de renda fixa. Isso. Mas vamos desempacotar isso para situações do dia a dia. Imagine pedir dinheiro emprestado para o seu vizinho para reformar a casa. Aí você promete devolver em um ano com um agradecimento financeiro extra, que são os juros. Essa é a essência de um bond comum. Você pega dinheiro agora e paga depois com juros. O arroz com feijão das finanças. Mas e se esse vizinho fosse extremamente focado no meio ambiente e dissesse assim: olha, eu só te empresto esse dinheiro se a reforma for exclusivamente para instalar painéis solares no telhado? Aí você acabou de definir perfeitamente os títulos verdes, ou os green bonds, né? O dinheiro vira um empréstimo com um propósito muito rigoroso. Tá, mas a dúvida que fica é até que ponto essa promessa é real. Porque, pensa comigo, se a pessoa pega o dinheiro prometendo painel solar, o que impede ela de no dia seguinte, comprar uma televisão gigante de última geração com essa grana? Bom, é aí que a coisa fica séria. A trava do mercado não é baseada em um simples aperto de mãos ou confiança cega. Não tem aquela de confia em mim? De jeito nenhum. É baseado em uma segregação de caixa total e uma auditoria implacável. No mercado de títulos verdes, a empresa que emite a dívida não pode simplesmente jogar os recursos na conta corrente geral dela. Entendi. Tem que separar o dinheiro. Exatamente. O dinheiro vai para contas segregadas. Existe todo um arcabouço jurídico que obriga a empresa a reportar, para onde está indo cada centavo. E tem mais uma coisa muito importante. O que seria? Entram em cena os chamados pareceres de segunda opinião. São auditorias totalmente independentes que vão lá a campo atestar se a usina solar realmente foi construída, se energia limpa está sendo gerada. Caramba! E se eles descobrirem que o dinheiro foi parar na televisão gigante da empresa? Aí o problema é gigantesco. A empresa não sofre um dano reputacional, mas isso configura quebra de contrato. O vencimento antecipado da dívida pode ser acionado e ela tem que pagar tudo na hora. Nossa, então a garantia tá bem amarrada. Mas olha, isso cria um certo gargalo, não acha? Como assim? Vamos pensar numa multinacional que quer ajudar o planeta, quer fazer uma transição ecológica. Mas o negócio dela não é construir fazenda eólica. Às vezes ela só precisa de dinheiro para o dia a dia, para pagar o salário do pessoal, expandir a fábrica.
mas ela ainda quer assumir um compromisso com o meio ambiente. Certo, e o título verde não serve para ela porque ele exige um projeto específico. Exato. Então o mercado precisava de algo mais, sei lá, mais flexível. E foi exatamente para preencher essa lacuna que surgiram os SLBs. Os Sustainability Linked Bonds. Isso mesmo. A genialidade estrutural do SLB é que ele desvincula o uso do dinheiro da meta ambiental. A empresa pega, por exemplo, $1 bilhão e usa livremente. Pode comprar TV. Pode comprar TV, pagar salário, o que for. Porém, aqui está o pulo do gato, o custo desse dinheiro, ou seja, a taxa de juros da dívida, fica amarrada a metas de desempenho sustentável pré-definidas. Cara, isso é brilhante. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Trazendo de volta para a nossa analogia do vizinho, seria como o vizinho emprestar o dinheiro livremente, você faz o que quiser, mas com uma condição rigorosa. Qual seria? Você promete emagrecer, sei lá, 10 quilos no ano. O dinheiro é livre, mas se você não cumprir a meta da balança na data marcada, a taxa de juros do empréstimo sobe uns 20%. Perfeito, é exatamente isso. O bolso é punido pelo mau desempenho. No mercado financeiro, a gente chama isso de step up. Step up, legal. E o material que a gente está analisando traz um caso real disso, né? Traz sim, o caso super emblemático da Suzano aqui no Brasil. Eles emitiram esses SLBs com metas bem agressivas de descarbonização. O objetivo era reduzir a intensidade das emissões de gases de efeito estufa. E eles bateram essa meta? Então, em um determinado ciclo de avaliação, por causa de algumas questões operacionais e aumento de produção, eles não conseguiram atingir o alvo exato. Nossa. E o que aconteceu? O vizinho cobrou os 20% a mais. O gatilho foi ativado na hora. Eles não puderam só pedir desculpas. A taxa de juros dos títulos sofreu step-up e eles tiveram que pagar juros bem maiores. Isso prova, sem sombra de dúvida, que o risco climático hoje é risco de crédito real. Tem consequências financeiras severas. Faz total sentido. Mas, peraí. Me tira uma dúvida que me surgiu agora pensando nessa estrutura. Pode falar. Se a Suzano não atinge a meta climática, o investidor ganha mais dinheiro com os juros, certo? Matematicamente, sim. Ele passa a receber uma taxa maior. Mas isso não é um incentivo meio torto? Porque o investidor quer lucro. Ele não passaria a torcer em segredo para a empresa poluir mais e fracassar na meta só para ele embolsar esse prêmio no final? Olha, essa é uma crítica muito sofisticada que o mercado faz aos SLBs. Mas a resposta para isso está na mudança de quem é esse investidor. Como assim? O perfil mudou? Mudou muito. Hoje, quem compra esses títulos são os maiores gestores de fundos do mundo. E esses fundos têm mandatos ESG rigorosíssimos. Ah, então eles também prestam contas. Exatamente. Se a empresa em que eles investem fracassa na meta climática, a pontuação de sustentabilidade do próprio fundo despenca. E o dano de estar associado a uma poluidora é muito maior do que aquele ganhozinho extra nos juros. Entendi. O fundo perde credibilidade e isso custa bilhões. O passo para trás não compensa o step-up. Nem um pouco. O objetivo real ali é mitigar o risco de uma necessidade climática global. Porque um planeta inabitável é um planeta sem economia. Simples assim. Bom, a gente viu como isso funciona para empresas gigantescas como a Suzano. Mas e quando a dívida é de um país inteiro que já está vivendo uma necessidade econômica colossal? Aí o cenário muda de figura completamente. Pois é, porque um país estrangulado mal consegue pagar a dívida original. Imagina aguentar a taxa de punição. O SLB falharia aí, né? Punição traria colapso social. Com certeza falharia. Você não pode exigir metas caras de um país que está escolhendo entre pagar a dívida externa ou comprar remédio para a população. E se a dívida for tão gigante que é impagável? Existe uma saída que ajude todo mundo? O credor, o devedor e o planeta ao mesmo tempo? Existe. E é aí que entram os Nature Bonds, ou os títulos da natureza. É o conceito profundo de trocar dívida por vida. Trocar dívida por vida. Profundo isso. Como funciona na prática? Funciona como uma reestruturação. O credor internacional, percebendo que aquele país não vai conseguir pagar tudo, aceita perdoar uma parte enorme dessa dívida, mas claro, com uma condição inegociável. Lá vem a trava de novo. Qual é a condição? O credor exige que o valor que o país economizou seja investido na preservação da floresta no próprio quintal desse país. Caramba, genial. Mas espera aí.
Como eles garantem que o governo não vai pegar esse desconto e gastar em, sei lá, fazer estrada ou cobrir rombo de caixa? Através de fundos fiduciários independentes. O acordo força o país a pegar aquele dinheiro que iria para fora, em dólar, e colocar na própria moeda local, num fundo travado para conservação ambiental. Ah, então não sangra as reservas do país e ainda gera investimento interno. Exato. Limpa o balanço do credor, dá um respiro para o país e o planeta ganha uma área de preservação gigante. E o material destaca que isso é vital para países na América Latina e África, que têm muita biodiversidade e estão muito endividados. Cara, é uma engenharia financeira fantástica. Mas, analisando bem, até agora a gente só falou de passivos. Empréstimos, dívidas, títulos verdes, SLBs, tudo depende de alguém estar devendo. Como a gente cria um sistema que não é só, menos ruim, mas ativamente curativo? Esse é o grande salto. E é aqui que a gente entra nas finanças regenerativas, ou a filosofia da ReFi. ReFi, gostei. É a quebra de paradigma do mercado de capitais, porque o foco sai de apenas sustentar e vai para a regeneração dos sistemas naturais. Bom, o material traz uma analogia incrível do pomar para explicar isso, eu vou tentar reproduzir aqui. Por favor. Imaginem pomar comunitário. No modelo padrão, a gente extrai o lucro colhendo todas as frutas. A árvore fica vazia e depois precisa de química para voltar a dar fruta. O modelo extrativista clássico. Isso. Agora, no modelo das finanças regenerativas, o sistema é montado de um jeito que cada colheita, automaticamente já planta uma nova semente e nutre o solo. O ecossistema cresce a cada transação econômica. E tem mais um detalhe crucial nesse seu pomar, né? Ah, sim. O livro de registros. Tem um livro no meio da comunidade que é imutável. Ninguém pode apagar quem plantou o quê. É transparente. Esse livro indestrutível é onde a filosofia encontra a tecnologia da Web 3.0 e do blockchain. A transformação de ativos, certo? Isso, a gente utiliza obrigatoriamente a transformação de ativos aqui. Porque antes, no mercado tradicional, se vendia o crédito da mesma árvore 2 ou 3 vezes. Era uma falta de transparência absurda. Imagina, uma bagunça de planilhas. Total. E com o blockchain, a RIF cria uma escassez digital verdadeira. Os atributos do mundo real, tipo carbono capturado por um hectare de floresta, viram uma representação digital única e rastreável. Isso é a transformação de ativos. Tá, tudo isso soa maravilhoso no papel. A tecnologia é linda. Mas sabemos que no mercado muita gente diz que está plantando árvores sem provar nada. É o famoso greenwashing, a maquiagem verde. É o grande pesadelo do setor. Pois é, a tecnologia de registro é neutra. Se alguém mentir e transformar uma área já queimada num ativo sustentável, o sistema só vai registrar essa mentira com uma criptografia maravilhosa. Lixo entrando, lixo sendo registrado de forma super segura. Exato. Então, quem garante que esse pomar digital é real? Quem audita a árvore física? Essa fragilidade foi o que derrubou muitos mercados no passado. E é exatamente para resolver isso e ser o guardião da integridade que a Bolsa de Ação Climática, a B4, foi criada em São Paulo no ano passado. Ah, a B4 entra como filtro. É como, usando a linguagem do futebol, ela funciona então como o juiz com VAR da sustentabilidade. Essa analogia do VAR é perfeita. No mercado cheio de empresas fingindo que fizeram um gol ambiental, a B4 interrompe a jogada, vai nas câmeras, olha de todos os ângulos e exige provas antes de validar o crédito. E como a B4 faz isso na prática? Tem um monte de gente olhando câmera. Eles têm uma inteligência artificial própria, o agente do clima. Agente do clima. Nome de peso. E o peso é real. A IA cruza dados de satélites, sensores na floresta e auditorias em tempo real. Eles mensuram as emissões e garantem a conformidade de um jeito mas tão rigoroso, que as estatísticas chegam a assustar. Assustar quanto? A taxa de rejeição de projetos que tentam entrar na plataforma chega a passar de 99%. Wait, 99%? Quase ninguém passa. Quase ninguém. Só ações reais e verificáveis, atestadas por empresas homologadas, viram ativos de verdade na B4. Isso praticamente aniquila o greenwashing. Impressionante, porque destrói o incentivo da fraude. Se 99% do que é duvidoso é barrado,
A confiança para quem compra o ativo é absoluta, né? É a única mercadoria que o mercado financeiro realmente valoriza, a confiança e a mitigação do risco. O rigor implacável da B4 traz o grande capital de volta para o jogo climático de forma segura. Cara, nossa análise de hoje foi longe. Fomos do vizinho da reforma com painel solar até a inteligência artificial barrando fraude em tempo real. Vimos os SLBs mudando os juros e a transformação de ativos criando liquidez. É um panorama incrível, não acha? Demais, e tudo convergindo para uma economia que cura, em vez de só destruir. Para encerrar, eu queria deixar um pensamento aqui para quem nos escuta. Os bancos hoje criam pontes essenciais, mas o capital mudou. Ele não busca apenas o retorno imediato, ele busca o futuro. E a grande questão que fica no ar é: o que aconteceria com a nossa economia se cada transação financeira global fosse obrigada a passar por esse VAR da regeneração climática? Seria um mundo completamente diferente. E esse futuro já está batendo na porta. 2026 é o ano da conformidade. E você não pode ficar de fora. Esse foi mais um Dose Regenerativa, o seu programa da B4, a primeira bolsa de ação climática do mundo. Acompanhe a gente no Spotify e não esqueça de abrir sua conta na B4, www.b4.capital. Acompanhe o fechamento dos ativos sustentáveis todos os dias às 17h23 no blog da B4. E para consultar os preços em tempo real, acesse índices.b4.capital.